Boa tarde, doutor João Bosco. Que bom tê-lo novamente aqui no nossa live SMC. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu quero lembrar aqui a nossa audiência que o doutor João Bosco, ele faz parte da Organização Pan-Americana de Saúde, que é ligada diretamente à Organização Mundial de Saúde, ou seja, aonde foram desenvolvidos todos os protocolos, com a ideia, né, doutora, a princípio, que todos os países e seus dirigentes seguissem esses protocolos para dar uma garantia de segurança à população. Nós já sabemos 9 meses depois que isso não aconteceu, mas vamos falar isso mais para frente. Nesse momento, doutor, a grande dúvida da população, dos nossos trabalhadores, e a minha primeira pergunta aqui, é saber, 9 meses depois, como está a pandemia em relação ao mundo. Eu tenho aqui 2 números bem importantes e impactantes. Nós temos em torno de mais de 900 milhões de pessoas contaminadas e em torno de 904 mil, mais de 900 mil mortes no planeta inteiro. Então, assim, nesse momento agora, hoje é dia 10, né, dia 10 de setembro, a quantas anda a pandemia no mundo? É com você, doutor. Bom, toda vez que a gente vê números mundiais, ou mesmo números de países, até mesmo números do Estado, aqui no caso do Estado do Paraná, esse número é uma coletânea dos números que acontecem nos níveis locais. Tá? Agora, existe uma heterogeneidade muito grande para que se chegue nesses números. Então, por exemplo, hoje o foco da pandemia está na Índia, né? Nós estamos observando isso, né? A Índia está com a pandemia muito acelerada, enquanto que em outros lugares a pandemia já está o que se chama de platô, e em outros lugares a epidemia já arrefeceu, já diminuiu, já reduziu. Eu acho que é mais fácil entender a epidemia crescendo, a epidemia descendo, do que entender o platô. O que é o platô? O platô ele é uma definição estatística que diz, é uma definição padronizada. Então, se diz o seguinte: se o número de casos da semana passada em relação a esta semana, ou melhor, se o número de casos desta semana aumentou ou diminuiu menos do que 15%, então eu estou dentro de um platô. Eu teria que ter um aumento além disso para estar crescendo, e além disso, no negativo, né, menos 15%, para estar diminuindo. Então, como a gente está oscilando entre menos 15% e mais 15%, enquanto está nesta oscilação, chama-se de platô. O Brasil está vivendo esse platô. O Paraná está vivendo esse platô. Mas as pessoas elas assistem muito ao Jornal Nacional. E o Jornal Nacional mostra sempre a variação que eles chamam de média dos últimos 7 dias, né? Média móvel, que é chamada. Se você for observar o mapa do Brasil, que aparece todos os dias no Jornal Nacional, você vê que tem estados que numa semana está crescendo, na outra semana está diminuindo, na outra semana está estável. Então, as cores que eles colocam para os estados, que normalmente é azul, vermelho e amarelo, variam muito a cada semana. Tá? Essa variabilidade mostra que é heterogêneo e mostra que também que nós estamos num platô, porque enquanto um cresce, o outro diminui, uma coisa compensa com a outra e fica mais ou menos no platô. Tá. O estado do Paraná é... Pode continuar. Qual que é a próxima pergunta? Não, por favor, doutor. Faz só do Não, é Paraná. que o estado do Paraná entrou na epidemia mais tarde por uma questão da seca, né? A estiagem. Nós estamos em estiagem praticamente desde o mês de março, né? Isso influenciou.
Isso influenciou positivamente, porque o vírus, quanto mais umidade no ar, melhor para o vírus. Ou seja, quanto mais seco for o ar, melhor para nós. O vírus ele tem uma dificuldade maior de ser transmitido, porque ele se transmite pelo ar, e a umidade forma um colchão onde ele pode caminhar com mais facilidade. E também o que se chamam de fômites. Fômites são, assim, por exemplo, corrimão de escada é um fômite, maçaneta de torneira, maçaneta de porta. É lugar onde as pessoas põem a mão e o outro vem e põe a mão ali também e pode pegar o vírus. Tá. Essa maçaneta, esse corrimão, ele teria que estar contaminado com o muco que sai de uma tosse, que sai de um espirro, uma coisa assim, né? Este muco ele tende a secar quanto mais seco for a atmosfera. Então, o clima seco favorece para nós, diminui a transmissibilidade. Então, Paraná, pode notar, quando a gente tem alguns períodos de chuva, passa uma semana, 10 dias, já começa a subir o número de casos novamente, que foi contaminado lá, naquele período de umidade, e aí começa a surgir um pouquinho mais tarde. Nossa, que interessante, doutor. Eu não tinha ainda lido aqui em relação aqui ao Paraná, em jornal nenhum, essa informação de que a seca ela nos ajudou. Doutor, e agora eu vou lhe fazer uma pergunta assim, que é o que as pessoas aqui, nós leigos, queremos saber. Para definir bandeiras, para falar que estamos no platô, como o senhor acabou de falar, são dados técnicos, né, que levam as autoridades, ou vocês, autoridades sanitárias, a definirem aonde estamos. Estamos no platô. Ao mesmo tempo, Curitiba, apesar de ter alterado a bandeira, ela apresentou, na última sexta-feira, 592 novos casos. Isso é extremamente alto. E com uma média de 400 casos por dia, teve um dia que foi 200 e poucos casos, mas se pegar a média, ela é alta. Então, para nós aqui, leigos, que percebemos que continua morrendo 14, falando só em Curitiba, continua morrendo 14 pessoas por dia, 10, 9, 11, 14, e se contaminando, a impressão que nos dá aqui é que nada mudou. Tá? Então, por favor, nos explique isso. Por que para nós os dados apontam que nada mudou e que para vocês, né, tanto acabam dando outros parâmetros, liberando, tirando restrições e com isso aumentando o número de contaminações e, consequentemente, de óbitos? Por que isso acontece, doutor? Por que esse fenômeno acontece? Esse fenômeno acontece porque a raça humana é muito passional, né? Nós somos assim, e principalmente no momento que nós vivemos hoje nós estamos vivendo um momento onde quem está, a maioria como é que eu vou explicar? A maioria das pessoas que não se importa com a pandemia, aqueles que se aglomeram, aqueles que fazem baile funk, aqueles que fazem rave, que fazem reuniões em parques, se você for olhar lá, a idade média dessas pessoas é abaixo de 30 anos. Então, se você for observar, abaixo de 40 anos, digamos assim, se você for observar quem são essas pessoas, elas são as pessoas que estão vivendo um estilo de vida em que os pais delas não quiseram. É a pessoa que é criada sem trauma. Então, os pais fazem todas as possibilidades para que a criança não sofra o que eles passaram na infância deles. E na minha infância, por exemplo, né, eu já tenho mais de 65 anos. Então, por exemplo, na minha infância, a criança, a gente não era nem considerado gente. Né? Quando a gente queria se expressar, os pais falavam: olha aí, ó, pensa que é gente. Né? Depois disso, e eu sou pai, eu tenho 5 filhos, eu sei como que eu criei meus filhos, eu sei que eu dei para eles uma liberdade que eu não tinha. Né? Tá. Então, as crianças que foram criadas nesse clima de mais liberdade, de menos trauma, são crianças que
não tem cicatriz no corpo, a gente tinha, né? A gente, quando eu namorava, uma das coisas que a gente brincava com a namorada era um mostrar as cicatrizes que tinha para o outro e contar a história daquela cicatriz, né? O que foi, se foi na bicicleta, se foi no futebol, essas coisas assim. Hoje as crianças praticamente não têm cicatrizes, as crianças têm uma sensibilidade à dor muito alta, qualquer coisinha ela já parece que está sendo torturada. Então, e os governantes de hoje são pessoas da minha faixa etária, que governam para uma população que eles tratam como se fossem seus próprios filhos. Ou seja, muito da vontade da população é atendida. E a população tem muita vontade, tem muito desejo. Olha, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero sair. Aí o governante, tá, o pessoal quer sair, vamos abrir as portas para o pessoal. O que aconteceu em Curitiba é um pouquinho diferente, por exemplo, do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bem diferente. Aqui a coisa é bem... Eu tenho visto muita responsabilidade aqui em Curitiba. Curitiba foi assim. Lá no mês de junho, né, mês 6, descobriu-se, percebeu-se que a epidemia estava crescendo muito e um decreto do governador de que algumas regionais de saúde, algumas regiões do estado, dentre elas Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, deveriam fazer uma quarentena. Não chegava a ser um lockdown, uma coisa assim, mas uma restrição maior. E foi feito isso. Foi feito de 1º de julho, né, mês 7, até 14 de julho. Isso aconteceu. Isso causou um efeito. Causou um efeito. Nós entramos num platô, causou. Só que, quando terminou isso, e aí vem mais uma vez as paixões, a passionalidade da população. Ai, terminou, agora eu estou liberado. Nessa liberada, a coisa volta. Né? Então, é sempre assim. Se você está liberado e faz o que quer, você não está respeitando o vírus, não está respeitando a transmissibilidade do vírus. Se você não respeita, ele não te respeita. Ele, vírus, também não te respeita. Ele se transmite, ele pula de uma pessoa para outra. Se você permitir, ele faz. Porque o vírus só tem um objetivo, que é a multiplicação. Ele tem interesse em se multiplicar em você e ele tem interesse em sair de você e ir para outro, porque se porventura você morrer, ele morre junto. Então ele tem que ir para outro. E é por isso que ele tem essa avidez por se transmitir, né? Então, nós estamos vivendo uma situação mais ou menos assim. As pessoas são passionais, as pessoas têm, assim, a raça humana é dominadora do planeta, certo? E a raça humana tem uma dificuldade muito grande de assimilar que um ser que é menor do que uma célula possa estar dando um olé em todos nós. E está. Né? Nós não conseguimos, nós estamos com dificuldade de fazer medicamento, temos dificuldade de fazer vacina. A vacina que estava bem avançada, se viu que deu agora um pé para trás. Então, o vírus parece que tem uma inteligência, né? E você não admite que ele possa, que um ser tão pequeno possa ter uma inteligência, você não admite que ele possa estar ganhando de você. Então, isso é uma das coisas que faz com que as pessoas não respeitem o vírus. A segunda questão que eu gostaria de levantar é o descaso. O descaso pelos idosos. O descaso pelos idosos é pré-pandemia. Isso é uma coisa mais ou menos recente. As pessoas com as redes sociais, com a ostentação, aquela coisa, eu sou melhor, eu tenho direito, eu faço aquilo. E os idosos, quem é idoso, quem tem filhos e quem tem netos, sabem que a relação de netos e avós, de filhos e pais, de hoje, é muito diferente do que era no passado. Sim. No passado, a gente tinha muito mais... Assim, os avós da gente eram pessoas assim que a gente achava maravilhosas. Hoje, as pessoas praticamente já não veem os avós. Então, o isolamento para eles, o avô é aquele cara que me dá presente no Natal. Então, eu não preciso ver muito ele. Ele é velho, ele está ultrapassado, essas coisas assim. Então, existe assim, já um descaso, assim, um desrespeito. E esse desrespeito ele está sendo exacerbado agora com a questão da pandemia. Então, aqueles que gostam de olhar para o próprio umbigo falam, não, comigo não vai acontecer nada, porque eu tenho notado que
A probabilidade de alguém ficar doente, de morrer dessa doença, isso é coisa de velho. Então, vamos sair, vamos para a balada, vamos para isso, vamos para aquilo, porque quem vai morrer não somos nós, somos os velhos, né? Mas quem vai levar o vírus para os velhos são esses que estão se contaminando, né? Então, tem aí uma questão. Eu fiz uma lista porque o título que você me passou era o descaso da população frente à pandemia, né? Isso mesmo. Você quer fazer mais alguma... Não, doutor, siga no seu raciocínio, porque depois eu vou mudar de assunto, então assim você conclui. Então eu vou continuar nessa listinha aqui. O nosso tema principal aqui é o descaso, né? Exato. Uma outra coisa que a gente também tem observado muito e que passa, que a gente vê, a gente conhece pessoas que pensam assim, a gente vê na mídia pessoas que pensam assim, é que acha que a lei do mais forte deve prevalecer. Aquela frase daquele prefeito lá de Itabuna, na Bahia, que disse: morra a quem morrer, tem muita gente que pensa assim. É uma espécie de eugenia. É uma coisa assim, não, esse vírus veio para acelerar aqueles que já estão doentes, para acelerar logo que eles vão embora. Até é bom que esse vírus venha, porque daí ele vai embora sem sofrer, ele vai sofrer só aquele períodozinho do ataque do vírus, ele já ia morrer mesmo e tal. O que a gente tem observado é que a Covid ela tem ceifado, em média, 10 anos da vida das pessoas. Tá? Então, pelo valor médio, se você pegar a expectativa de vida e diminuir da idade média que as pessoas estão morrendo, sobram 10 anos. Quer dizer, são pessoas que poderiam viver 10 anos a mais. Claro que sempre vai ter, mas iam viver com doença, iam viver sofrendo e tal. Quer dizer, cada um tem o seu jeito de pensar. Tudo isso faz parte desse conjunto de pessoas que faz descaso à pandemia. Uma outra questão que as pessoas têm levado em consideração é assim: o vírus está indo embora, já não está mais aqui entre nós. Então, como está diminuindo, diminuiu o número de mortes, está aqui, temos estabilidade e tal, então ele já está indo embora, podemos já sair, porque ele não está mais aqui. Uma outra questão também que se fala é: eu não tenho sintoma, eu não tenho doença. Se eu não sinto nada, eu não estou doente, mas você pode ser um portador assintomático. Você ter o vírus, passar para as outras pessoas sem perceber. E a outra pessoa recebe, ninguém percebe. Aliás, na verdade, ninguém percebe o momento que está recebendo é impossível. Sim. É uma coisa impossível. Então, basicamente, se você for juntar todas essas colocações aqui que eu fiz, você pode colocar dentro de um pacote só chamado ignorância. Tá? As pessoas são muito ignorantes em relação ao vírus, não entendem o que é o vírus, não entendem. E a segunda coisa é a insensibilidade. E a insensibilidade, ela é prima irmã, ou praticamente irmã, do egoísmo. Né? E se você for perceber, você só tem hoje, né? Enquanto não tem remédio, enquanto não tem vacina, a única coisa que você pode fazer para enfrentar, para combater essa pandemia, é solidariedade. Você tem que pensar no outro. Se você não conseguir pensar no outro, a epidemia não vai acabar nunca. Tá? Essa é uma forma. Quando que vai acabar a epidemia? A epidemia vai acabar quando o número de casos estiver num patamar que seja igual à gripe, seja igual a outras doenças que acontecem por aí. Mas zero nunca vai ser. Sim. Vai ser como a gripe, o H1N1. O H1N1, não tem mais epidemia, mas continua tendo gente morrendo aqui, ali, de H1N1. Né? Então, essa epidemia vai ficar assim, mesmo depois da vacina, porque nem todos vão se vacinar. A vacina não vai pegar, entre aspas, em todos, né? Tem pessoas que têm dificuldade de produzir anticorpos. Doutor, eu agora aqui preciso fazer duas questões com o senhor. Primeiro, o que aconteceu lá na Espanha foi um caso, né, que foi bastante noticiado em relação à reinfecção. Como a OMS, como a Organização Pan-Americana de Saúde tem analisado isso? Será que todos que se infectaram vão se reinfectar? Foi um caso isolado?
Reinfecção, existem duas maneiras de você interpretar a palavra reinfecção, tá? Se Tá. você olha para uma população, e nessa população o vírus foi diminuindo, né? A incidência foi diminuindo, até que vai chegar um dia que não tem nenhum caso relatado, outro dia que não tem nenhum caso relatado. De repente tem um caso novo. Isso pode ser chamado de reinfecção. Uma outra maneira de você chamar de reinfecção é uma pessoa teve o vírus, né, com sintoma ou sem sintoma, porque hoje só tem um jeito de você matar o vírus, é o teu anticorpo, os teus anticorpos é que vão matar os vírus. Então você tem que Sim. desenvolver anticorpos e eliminar esse vírus. Então a Tá. pessoa, ela foi diagnosticada que tinha o vírus, ela desenvolveu anticorpos, ela eliminou o vírus. Se mais tarde esta mesma pessoa readquirir o vírus, isso é uma outra forma de reinfecção. Isso está sendo estudado, mas ainda tem muita dúvida sobre isso. Tem muito pouco caso relatado sobre reinfecção de pessoas. Aqui no Brasil tem um caso de um enfermeiro que teve Tá. em março, ele teve, Uhum. e aí passou os 14 dias, ele testou o vírus de novo, viu que não tinha mais no corpo dele, passaram-se mais 2 meses, ele teve uma segunda infecção, Uhum. e ele veio a óbito, né? Quer dizer, ele faleceu. Então, esse é um caso, assim, extremo, né? Mas fica sempre aquela dúvida, era o mesmo vírus? O primeiro era aí, não era uma reação cruzada? Será que era um vírus que sofreu mutação? De qualquer maneira, existe o exemplo da dengue. A dengue, todo mundo sabe que a reinfecção, que é a dengue hemorrágica, aquela que mata, Sim. normalmente ela é uma reinfecção. Então, na dúvida, é bom as pessoas que já tiveram a doença não ficarem muito felizes com isso, porque a gente não Achando que já. conhece, são vírus novo. Se a pessoa tiver uma reinfecção e ele for uma variação do vírus um pouco mais potente, pode ser que ela tenha sintomas mais agravados. Doutor, uma última pergunta aqui. Até podíamos falar o resto do dia, mas que pena, temos um tempo aqui. Uhum. É, a gente pensava, né, lá em julho, ou então em junho, que em agosto tudo estaria certo, melhor, não estava. Nós estamos conversando aqui hoje, em setembro, as coisas não estão. O Natal vai ser assim, doutor? Vai ser dessa maneira, assim? O Natal e depois o Carnaval? Você, a OMS, ou a Organização Pan-Americana de Saúde, estima um momento em que vamos voltar, não é mais o normal, é o novo normal, mas assim, quando é que vamos poder estar confraternizando novamente? Sentando numa mesa? Relaxado, é, relaxado não dá para saber. Hoje, por exemplo, a única coisa que a Organização Mundial de Saúde pode dizer para as pessoas é o seguinte: nós só temos um período de 15 dias pela frente que a gente pode dizer alguma coisa que vai acontecer. Dali para frente não dá para dizer mais nada, porque é muito novo. O coronavírus é novo. A última epidemia, a última pandemia dessa envergadura foi há 100 anos atrás e o vírus era outro, né? Era o vírus da gripe mesmo, Da né? gripe espanhola. Não o corona. Então, é uma incógnita. Então, assim como nós lá em junho, em maio, achávamos que em agosto seria o platô, hoje nós estamos no platô, quer dizer, não, nesse ponto não, só que é um platô muito alto, né? O platô é mais ou menos assim, imagine uma montanha que não tem pico, ela tem como aquelas montanhas do Arizona, assim, que ela tem aquela chapada em cima. Aham, entendi. Mas só que essa montanha ela pode ser mais alta ou mais baixa. Nós estamos naquela chapada lá de cima. Não começamos a cair ainda. Existem algumas coisas em relação ao óbito. O óbito, normalmente, ele começa a cair mais cedo do que a transmissibilidade, Sim, né? Porque sim. a gente está ficando cada vez mais consciente da pandemia, a gente está usando mais máscara, a gente está se protegendo mais, nesse momento você diminui a carga viral e diminui a intensidade da sintomatologia para aqueles que forem apresentar sintomas. E para você ter um óbito por Covid,
esse óbito nunca irá acontecer em assintomáticos, é só nas pessoas que têm sintomatologia, ela vai agravando até que ela vai a óbito. Então, como a sintomatologia está diminuindo, os óbitos são os primeiros a diminuir. Né? Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos com uma diminuição de óbitos, mas o número de casos ainda está muito alto, a transmissibilidade está alta. Né? Mas a gente sabe que, por conta das medidas, né, de máscara, máscara é o principal é máscara. Né? Máscara e álcool gel, e lavar a mão bem. Isso é o principal. O isolamento é fundamental, isolamento, mas para o agravamento, o principal é a máscara. Tá? Na sua mão, você estando de máscara, você não passa para o ar. Né? Sim. Ontem eu até entrevistei aqui um colega seu que conhece, mandou um abraço, não sei se o senhor vai lembrar dele, mas ele, quando eu falei que o senhor estaria aqui hoje, ele falou, que bom, que ótimo, que é o Dr. Zuhair Handar, sabe? Sim. Né? Então, ele estava aqui ontem, estávamos falando um pouco sobre esse assunto também, estávamos repercutindo o final de semana, e ele fez um comentário também que eu acho importante aqui eu repercutir com o senhor. Estamos realmente, claro, ele como sanitarista também reconhece, tecnicamente estamos nesse platô e tudo mais, mas ele falou que sente falta de uma posição mais forte política, do ponto de vista do prefeito falando, olha, a gente não acabou, as coisas estão tecnicamente estabilizadas a princípio, mas não acabou, então não tem carros de polícia prendendo a rua, prendendo as estradas, mas procurem ficar em casa. Também ele disse que falta aqui uma fala mais contundente do próprio governador do estado, vir a público e falar para o povo. Isso eu falo em todos os estados do Brasil, não estou nem sonhando que o presidente fizesse isso, não. Mas que alguns governadores fizessem isso, porque realmente tem toda aquela lista que o senhor colocou no começo, uma lista perfeita que nos define realmente a todos, né? Somos um pouco, cada um é um pouco do que o senhor falou, mas também falta isso, né? Falta dizer para o povo que não acabou, que precisa usar máscara, que precisa se proteger. E além que tem uma corrente, né, que o senhor deve acompanhar, que diz que talvez existe uma possibilidade muito grande de passarmos a conviver para sempre com esse vírus. Tem pessoas, tem correntes que dizem que nós nunca vamos deixar mais de usar máscaras. Não quero pensar nisso agora. Eu não quero pensar nisso agora. Eu me animei com a ideia de pensar de 15 em 15 dias. Mas nós precisamos nos cuidar. Então, eu queria que o senhor deixasse aqui, né? O senhor que é uma autoridade nesse assunto, deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência em relação a como devemos agir para nos cuidarmos e cuidarmos do outro. Olha, Gilce, nunca houve na história da humanidade uma epidemia que não tivesse tido interferência política. Tá? E interferência política nunca é benéfica, né? Porque os políticos não necessariamente são os técnicos. Né? Se Oswaldo Cruz fosse governador ou prefeito do Rio de Janeiro, teria sido muito diferente. Né? Aqui, no Brasil, quando nós tivemos uma epidemia de meningite, eu acredito que foi em 76, eu não tenho bem certeza o ano, mas não foi na década de 70, no auge da ditadura militar, houve uma tentativa de esconder essa epidemia, até que chegou um momento que cresceu de tal jeito que não dava mais para esconder. Então, existe uma interferência política sempre. E aqui, agora, o que é interessante é que, se veja, aquela revolta da vacina lá no início do século passado, nós agora continua tendo. Tem muita gente que acha que não deve vacinar. Tem gente que acha que não deve vacinar porque não gosta de ver a criancinha chorar na hora da picada. É verdade. Você sabe disso, a gente sabe que é assim, tá? Tem uma super proteção. A criancinha vai chorar na hora da picada. Não vou dar uma injeção para uma doença que já acabou, no caso do sarampo, né? Eu não vou dar uma injeção para uma doença que nem tem mais aí, né? Então não vou dar. A gotinha até eu dou, mas a picada, coitadinha da minha criança, vai chorar e tal. Uma outra coisa que é extremamente importante é
a, a, a desinformação. Então, você ouve de uma esfera de governo uma coisa, uma outra esfera de governo uma outra, e assim por diante. Eu gostaria de salientar que aqui em Curitiba, o prefeito, né, o prefeito de Curitiba é uma pessoa, eu conheço o Greca desde a época de uma gincana que tinha aqui no Clube Curitibano, que ele era o nosso mentor. Ele é mais moço que eu e era mentor da gente, né? Ele é uma pessoa extremamente inteligente e ele tem feito aquilo que todos deveriam fazer. Pode notar, quando é para fechar, ele fecha, quando é para abrir, ele abre, e se tiver que fechar de novo, ele fecha. Ele não fica aí à mercê, não, agora vai ter eleição, então eu vou deixar acontecer. A pior coisa que pode acontecer para um candidato à eleição ou reeleição para prefeito uma cova comum, um morto na calçada, que nem aconteceu em Quito, no Equador. Isso é o que derruba, não é a vontade das pessoas. Então, a mensagem que o prefeito está passando é muito boa. O governador do estado, surpreendente, eu me surpreendi muito com ele, sinceramente, me surpreendi muito, né? Porque ele é moço, né? A gente sempre achava, ele é júnior, né? Ele está ali por causa do pai dele, mas ele está sendo extremamente tratando com inteligência tudo isso, tratando com parcimônia, ele não está se jogando nem para um lado nem para o outro. E quando o governador vai, por exemplo, falar na televisão, ele tem que falar para todos os paranaenses. Ele não pode ir lá e dizer assim, eu vim aqui falar para os curitibanos. Então, como o Estado é extremamente heterogêneo, ele não pode falar para todos, nem puxar para um lado, nem puxar para o outro. Ele não pode elogiar quem está indo bem, porque senão todo mundo acha que está indo bem, e não pode criticar quem está indo mal, porque senão todo mundo acha que está indo mal. Então, eu vejo que quando ele viaja e vai para algum lugar, lá ele dá mensagem para aqueles que estão ali. Sim. Agora, ele não pode realmente fazer uma mensagem homogênea para um Estado que é heterogêneo nesse momento, né? Mas o governo federal, por exemplo, a gente não entende como que, assim, por exemplo, o Ministério da Saúde, que é o ministério que é o principal, né? Ele está totalmente diferente, né? Então, organizações como a OPA, né, onde eu faço consultoria, está ocupando um vazio, um vácuo deixado pelo Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde ocupa o mesmo vácuo deixado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, que no início da pandemia, que passava informações, que ensinava a população, parou de ensinar. Parou de ensinar. E aí ficamos todos órfãos. Ficamos órfãos. Doutor, querido, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos voltar, né? Porque como o senhor já esteve aqui uma vez, enquanto não terminar, nós vamos ter que ouvi-lo, porque a gente ouve tanta coisa por aí, é importante que a gente se baseie, se norteie por uma informação científica, por uma informação de um estudioso, de alguém que está num cargo exatamente para nos orientar, para poder passar os protocolos. Muito obrigada, doutor. Foi extremamente elucidativo. A gente queria saber isso. Exatamente por que as pessoas não dão bola. Por que elas ficam contando os dias para o feriado para sair correndo. E eu acho que o senhor cumpriu bem esse papel aqui. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Obrigado.